Ô glória! Chegou a hora do alimento mais importante, que é a palavra do Senhor. Quem está com fome aí nessa manhã? Eu estou. Tenho certeza que o Senhor tem um banquete preparado para cada um de nós, amém? Glórias a Deus. Quero convidar o pastor Adilson, que vai estar aqui servindo-nos de garçom, como diz, né, o pastor Roberto, nos servindo de garçom, né? Estamos aqui com fome, famintos para receber essa mensagem poderosa. Vamos estender as mãos para cá para agradecer esse Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, pela vida do teu filho. Pai, que mais uma vez aprove ao Senhor que ele aqui estivesse, Senhor, para nos servir, Senhor, com tanto amor, Pai, com tanto empenho, Pai. Eu, Senhor, tenho visto o teu filho, Senhor, como ele tem se dedicado a estudar a tua palavra. Pai, que venha sobre ele somente aquilo que o Senhor colocou, Senhor, no coração dele. Pai, em nome de Jesus, toca nos lábios dele nesta hora, Senhor, com brasas vivas no altar, Pai. Que não seja mais ele, mas seja o Senhor através da vida dele, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito maligno, tudo aquilo que vier para tentar roubar a semente, Pai, tudo aquilo que vier para trazer confusão, distorção de palavra, nós repreendemos pelo poder que é no sangue de Jesus, e que seja manifesto apenas a tua graça e o teu poder nesta manhã através da vida do teu filho, Pai. Prepara os nossos corações como terra fértil, Senhor, porque queremos aprender mais de ti, Deus, que é manso e humilde de coração. Prepara a terra fértil, Senhor, para que nós possamos frutificar na tua presença. E mais uma vez, Pai, usa a vida do teu filho, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu sou da igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor, amém? Irmão, nós estamos numa sequência de 7 cultos. Deixa eu colocar aqui para eu lembrar o que foi falado. No primeiro da série falamos sobre romper em fé. O presbítero Jorge nos apresentou esse tema tão afeta a vida do crente. Depois, no segundo culto, o pastor Edivaldo nos falou sobre estar no deserto. Todos nós passamos por deserto na nossa vida, né? Problemas, dificuldades, mas em tudo nós podemos perceber e contar com a poderosa mão do Senhor. O terceiro culto foi ministrado por minha pessoa, falando sobre ter intimidade com o Pai. Isso é o que nós precisamos sempre, ter intimidade com o Pai, ter a certeza que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, entregarmos todas as nossas dúvidas, ansiedades, preocupações nas mãos dEle. No quarto culto, o pastor Edivaldo falou sobre pagar o preço. O crente paga preço. Às vezes é muito difícil, mas precisamos entender que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Isso às vezes pode parecer penoso aos nossos olhos. E hoje aprova o Senhor que nós venhamos a falar sobre debaixo da promessa. Debaixo da promessa. E a queridíssima irmã Eva, quando orou pelas crianças, ela falou de uma das artimanhas do inimigo, né? Quando as crianças vão para a escola, que estão sendo desvirtuado o conceito de família, das coisas de Deus, elas estão sendo apartadas da promessa. O objetivo do inimigo é esse: nos afastar das promessas. Como? Distraindo, chamando atenção para outras coisas, nos fazendo desviar o nosso foco da realidade, que é viver uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós tenhamos muito mais atenção e preocupação com as coisas do mundo. Isso nos afasta da promessa. Por isso foi tão relevante a oração feita pela irmã Eva, para que nós, enquanto pais, estejamos atentos a isso, que hoje, infelizmente, existem pessoas mancomunadas para afastar o crente da promessa. E hoje nós vamos falar sobre debaixo da promessa. Nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 4. Gênesis 12, 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, essa fala ela é muito expressiva, bastante emblemática, né? Nós, nos estudos nos mostram que Ur era uma cidade, para a época, bastante desenvolvida. Até um saneamento básico lá existia, uma cidade bem adiantada. E aí, um homem comum, de uma família abastada, ouve a voz de Deus e fala: ó, sai daí, larga isso tudo. Aí está evoluído, tá bom, tá cômodo, tá bom para você aí, tá bacana, tá tudo direitinho. Não, mas não quero você aí. Eu tenho algo a tratar contigo. Eu tenho algo a resolver na sua vida que vai impactar outras vidas ao longo da história da humanidade. Esse homem ouviu essa voz e saiu dali sem saber para onde ir. Não, vai que eu vou te dizendo no caminho, vai que eu vou te mostrando no caminho. Quantos de nós teria essa predisposição em aceitar um convite desse? Muitas vezes é tão difícil sair de perto do papai e da mamãe, né? Estão ali protegidos e tal. Temos coisas a fazer, a resolver. Não, mas aqui está melhor, aqui está legal. Não, senhor, ali não, que isso? Eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui eu estou amparado. Aqui eu me sinto protegido, né? Mas existem momentos em que nós temos que nos lançar para que Deus faça a obra em nossas vidas. Muitas vezes vai tirar na nossa zona de conforto, vai nos colocar em confronto, em meio a muitas dificuldades, mas isso é saber que podemos e devemos nos colocar na posição, ou seja, no centro da vontade dele, para que possamos herdar as promessas que ele tem em nossa vida. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe havia dito, foi Ló com ele. Era lançar-se ao desconhecido. A idade já era avançada, sair da zona de conforto. Nós notamos aqui alguns pontos importantes: ir para um lugar que não sabia onde, sair da sua zona de conforto e sem a limitação da idade. Ele já era uma pessoa com uma certa idade, 75 anos. Muitas vezes nós somos convocados por Deus para dizer: não é para mim não, já passou da minha época, né? Não, já sou velho. A Bíblia nos fala que aqueles que creem no Senhor, os velhos sonharão, farão coisas, né? Então não há limitação do tempo. Se Deus quiser te usar, deixa Deus te usar. Eu não posso, não é para mim não, vou passar a vez para outro. Você sabe o que aconteceu quando Abraão e a sua esposa quiseram passar a vez para outro. O que aconteceu, né? Nós temos aí efeitos até hoje daquela ajudinha que tentaram dar para Deus, que foi o filho que não era da promessa, o filho de Abraão com Agar, que hoje resultou nesse povo aí que é inimigo do povo de Deus, porque quiseram ajudar a Deus, quiseram não obedecer. Não, vamos por aqui que tem um atalho. Deus não é um Deus de atalhos. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Andar por caminhos estreitos, com dificuldades, mas não pegar atalhos. Siga firme na vontade de Deus. E qual em esperança, aí já vou ler no texto que está em, peraí, deixa eu me organizar aqui, Romanos 4, de 18 a 21, Romanos 4, de 18 a 21, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ou seja, a promessa não era só para ele, a promessa passava dele. Muitas vezes nós queremos ouvir as promessas que são afetas a nós, tipo, eu vou herdar alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa de Deus para mim. Não necessariamente vai ser dessa forma. Deus pode usar através da sua vida para chegar a outras gerações, a sua descendência. Não necessariamente você vai desfrutar, e nós temos exemplos claros disso na Bíblia. Moisés não entrou na terra prometida, levou o povo, conduziu o povo, passou pelas agruras todas, mas não entrou na terra prometida. A promessa, ele tinha que participar sim, ele era o guia sim, mas ele não desfrutou da promessa. Muitas vezes temos que ter essa percepção. Muitas coisas que são prometidas às nossas vidas vão ser para que outros desfrutem.
Mas nós, na certeza que fizemos a vontade de Deus, embora não desfrutemos aqui, vamos desfrutar da presença dEle, vamos herdar as promessas dEle, e as promessas dEle vão para além desta vida. A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios 15, que se a esperança da nossa vida está neste mundo, somos os mais infelizes dos homens, porque o que Ele tem para nós reservado é muito maior do que nós possamos perceber. 15, 19. Não, isso aqui é o que eu estou lendo, né? Não é o que eu falei, não, exatamente, falei de 2 Coríntios 15, 19. Por coincidência, nós estamos ali em Romanos 4, 19. Mas as promessas de Deus não necessariamente vão ser afetas à nossa pessoa, mas vão atingir a nossa descendência. É tão maravilhoso saber que se você andou na presença de Deus, os seus filhos vão herdar as promessas também, os seus netos vão herdar as promessas também, toda a sua descendência e parentela, como foi previsto para Abraão, vão herdar as promessas também. Muitas vezes nós queremos, não, eu quero para mim, né? O homem egoísta assim, não, eu quero para mim, não, eu quero, sou eu que tenho que herdar, isso tem que cair no meu colo, tem que ser meu. O que precisa cair no teu colo é a palavra de Deus. O que precisa ficar bem claro para você é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e pensa, e Deus é maravilhoso para te dar aquilo que você nem imagina. E essa é a nossa expectativa. Aí reside o segredo de estarmos debaixo da promessa, de estarmos no centro da vontade de Deus. E não esquecendo da fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Deus cumpre promessas surpreendendo as nossas vidas. Deus é um Deus que surpreende a gente. Nós precisamos nos deixar sermos surpreendidos por Deus. Muitas vezes nós queremos um Deus lógico, que atende o pedido imediato. Eu orei e atendeu. Eu peço e Ele faz. Na hora que eu peço, Ele executa. Mas nós precisamos entender e aprender a sermos surpreendidos por Deus. É aquele momento que você olha e não tem saída, não tem expectativa nenhuma, e Ele te surpreende. Muitas vezes o crente tem que saber que nós vamos ser colocados naquela posição em que o povo de Deus ficou ali, atrás do inimigo e na frente um mar. Atrás do inimigo, na frente um mar, montanha, montanha. Para onde eu vou? Se eu voltar, eu morro. Como conseguir? Só tendo fé, só crendo, só acreditando, só imaginando que o Deus que surpreende vai te surpreender mais uma vez. Os milagres feitos, as surpresas que foram apresentadas, elas continuam afetas a nós que cremos. É necessário que tenhamos esse entendimento. Muitas vezes entregamos uma questão na mão de Deus, mas a gente entrega, sabe aquela entrega, você fica com o dedinho na pontinha? Não. É entregar, irmãos, e descansar. Porque senão você ainda supostamente está no controle. E nós não temos controle de nada, absolutamente nada. Os planos de Deus são muito melhores e maiores do que os nossos. As nossas expectativas é assim: Senhor, me mostra um caminho que eu quero seguir o teu caminho. A oração do desesperado, do perdido, daquele crente que está num beco sem saída, é: Senhor, me mostra um caminho, porque eu não sei encontrar sozinho. Agora, não, eu vou dar meu jeito aqui, eu vou dar o meu jeito. Esse dar o meu jeito, irmãos, muitas vezes nos leva por caminhos que são apartados da presença de Deus. Aí pode até parecer no início que está dando um passo certo, mas daqui a pouco vem as ciladas, vem as emboscadas, vem as armadilhas. O importante é realmente pedir um tempo para ouvir a voz de Deus e sair na direção certa, para que nós tenhamos um caminhar seguro na presença de Deus. E muitas vezes o crente não quer isso, o crente quer: Senhor, pedir, dar-se-vos-á, né? Pedir, dar-se-vos-á. Esse versículo é verdadeiro, mas esse dar-se-vos-á não é no nosso tempo. Não necessariamente, olha, pedir, me deu. Não, pedir, dar-se-vos-á. A promessa de Abraão, para ter o filho da promessa, 25 anos. 25 anos. Quando Elias orou e disse que não ia ter chuva naquele povo lá, a profecia foi essa, 3 anos e meio. E às vezes a gente quer que o negócio seja assim, ó, da noite para o dia. Deus pode,
mas Ele também pode te compensar o tempo. Nós sabemos que Deus é tão surpreendente, tão maravilhoso, que aquele homem de Deus, chamado Josué, que herdou o posto de Moisés, ele ficou tão triste de ter sido derrotado, tão angustiado, ele orou: Senhor, para o tempo para eu executar a tua vontade. E o tempo parou. E nós, a história, a ciência moderna comprova que esse tempo está computado no tempo da história da humanidade. Não foi uma falácia. Deus parou o tempo mesmo para que fosse feito o propósito dele na vida daquele que cria tanto, que falou: Senhor, para que eu possa resolver essa questão. Isso é um Deus que surpreende a todos nós. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas: Senhor, eu não tenho tempo, não pode parar o tempo não, Senhor, continua correndo, mas eu tenho que resolver isso para ontem, Senhor. Se não me der ontem, eu desisto, eu largo, vou fazer outras coisas. Eu vou para uns deuses aí que promete, eu trago a sua amada em 3 dias, 2 dias, meia hora, sei lá, tem umas promessas doidas dessa aí, trago, aí Deus tirou, aí o energúmeno vai lá e quer de volta, quer de volta o que Deus tirou. É necessário que nós tenhamos entendimento que Deus é o que tira, o que põe, o que leva, o que traz, o que repõe, o que faz o que é correto para nós. Não adianta aí procurar esses lugares: não, senhor, é 3 dias, porque com prazo é fácil, né? Tem tanto tempo para resolver. Mas lá, se não cumprir, ninguém não fica chateado. Aqui, se Deus não executa logo, o nego larga tudo, vai embora. Lá eu continuo entregando, fazendo sacrifícios, etc. E vai na insistência: não foi eu, mas vai ser amanhã. Traz mais um negócio aí, traz mais um troço aí para a gente fazer. Aqui não. Nós pedimos a Deus, entregamos nas mãos dele e aguardamos debaixo da promessa. As promessas continuam disponíveis para as nossas vidas. O versículo chave para o tema de hoje está lá em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha que lindo. Mantenhamos firme a esperança que professamos. Nós um dia decidimos viver em novidade de vida, em andar com o Senhor Jesus, pagar o preço por isso, buscarmos a intimidade com Ele, vivermos sob a égide da promessa, e as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Nós não temos dúvida disso, amém? Amém? Muitas vezes queremos antecipar, adiantar, ajudar, mas Deus não precisa de nossa ajuda, nós é que precisamos dele. Isso tem que ficar claro, nós é que precisamos dele. Ele sem nós continua sendo Deus, nós sem Deus, aí é um Deus nos acuda. Voltamos para Deus. O ditado popular nos devolve para Deus, né? Quando estamos em desespero, um Deus nos acuda. Então, é Ele que acode mesmo. O ditado é dito muitas vezes por pessoas que nem têm conhecimento da palavra, mas quando fala Deus nos acuda, é Ele que acode mesmo, é Ele que te socorre mesmo, é Ele que devolve você a promessa. O gancho para essa fala de hoje é: gostamos da palavra promessa. Todo mundo gosta, né? Poxa, tem promessa, tem promessa. Tem até aquele louvor que fala, que o nosso querido presbítero Hélio canta o tempo, né? Canta sempre, como é que é aquele da promessa mesmo? Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Quem tem promessas de Deus. Como é que é? Esse mesmo, poxa, meu Deus do céu. Quem tem promessas de Deus não morre não, senão, e tem a fé de Abraão. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tem a fé de Abraão. Às vezes ele morre, como Moisés, né? Porque tinha que morrer, porque ele não podia ir lá, mas ele continuou na promessa. Deus avisou ele: você não vai entrar, mas ele foi recolhido para o Senhor. A promessa se cumpriu na vida dele. Talvez não do jeito que ele queria, como acontece conosco. Muitas vezes as promessas se cumprem não do jeito que a gente imagina. Agora a gente tem que ter essa prática: orar, Senhor, me responde. Pode até ser que não seja o que eu quero ouvir, mas me responde, né? E aí vem: não, sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, continue me usando, desde que meu coração esteja cheio da tua presença,
desde que eu possa exercer e viver a paz que excede todo entendimento. Mesmo com um não na paz, sim, Senhor. Já viu o filho obediente, temente a Deus e obediente aos pais? Não, ele se recolhe, não fica de chororô, não. Não, é não e não. Assim temos que ser com o nosso Pai. Orar a Deus, pedir para que Ele dê discernimento e que Ele responda. E muitas vezes, eu tive uma experiência há um tempo atrás, que um amigo falou assim: poxa, pede lá ao fulano para me promover na carreira militar, né? Aí esse fulano era muito meu amigo, ele falava assim para mim: ó, todas as vezes que tem promoção, eu tenho 100 pedidos, uma pessoa fica feliz e 99 ficam revoltados comigo. Você vai ficar nos 99 porque você é meu amigo, não vai me abandonar. Nós temos que ser assim com o Senhor Jesus, ouvir o não, mas continuar firme. Somos amigos, somos filhos, independente da resposta que é não. E ele falava para mim assim: você vai ficar no não um tempo que você não vai me abandonar. E nós somos assim, temos que ser assim na presença do Senhor. Vamos ouvir muitos nãos, mas continuamos firmes na promessa, porque a promessa se mantém, a promessa continua. Embora não, mas um dia nós herdaremos a promessa, porque os nãos fazem parte do processo. E crente não quer passar processo, nem alguns. Os crentes de verdade passam por processo, na certeza que fizeram a escolha certa, estão posicionados no lugar certo e vão herdar as coisas certas. Muitas vezes o que eu quero não é certo, nem para mim, nem para minha descendência. Porque a palavra promessa soa como garantia de conforto, mas estar debaixo da promessa muitas vezes significa estar debaixo de tensão. Abraão teve a promessa, teve que esperar 25 anos para ver o filho. A promessa não elimina o tempo de espera, ela nos sustenta durante esse tempo, nos mantém de pé durante o tempo de espera. Eu não sei vocês, mas muitos de nós fizemos expectativas para 2025 que não se cumpriram, mas continuamos firmes na presença do Senhor. Entramos em 2026, pode ser que não se cumpra, mas vamos permanecer firmes na presença do Senhor, que as promessas elas continuam, embora nossos olhos ainda não consigam ver, mas elas perduram, e elas continuam afetas a nós. E essas promessas de demora, né, como falei aqui, foi feita uma profecia para Noé: olha, faz aí um treco aí, ninguém nem sabia o que era embarcação, não tinha chovido, não sabiam o que era, faz aí um negócio grandão aí pra caramba, aí vai fazendo aí, que vai chover um dia aí, e vai ter um problema sério. Nunca teve chuva, nunca teve navegação, não tem embarcação, e o cara começou a construir. Aí você fala: pô, ele teve uma promessa, foi falado alguma coisa para ele, uma profecia para ele, e o cara se lançou na promessa. Quanto tempo levou? Quase 100 anos. Isso precisa ser exercitado por nós. Deus mandou, vai, se lança. Eu tenho 70, vai. Eu tenho 80, vai. Se Deus mandou, a gente obedece, que o tempo está afeto a Ele. Deus é o Senhor acima de todas as coisas, acima do tempo. E Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos faz fazer coisas que a gente nem imagina, desde que nós obedeçamos e estejamos disponíveis para fazer a vontade dEle. O chamado para o desconhecido, Gênesis 12. A promessa tirou Abraão do conforto de Ur para uma peregrinação. Fé é sair sem saber para onde, mas sabendo com quem você vai. Você pode obedecer a voz de Deus, não sabe para onde Ele vai te levar, mas você sabe com quem você está caminhando. E isso é o mais importante. Muito mais importante saber para onde você vai, é saber com quem você tem andado. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se você andar com Jesus, é filho de Deus. Olha que lindo. Se andar com Jesus, eu te direi que você é filho de Deus e consequentemente herdeiro das promessas. A tensão entre a realidade e a palavra. Romanos 4:19, por favor. Romanos 4:19.
Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Você faz uma promessa que você vai ter filho, vai ter uma descendência, tua mulher é estéril, você já tem quase 100 anos. Poxa, não está batendo com a realidade que eu consigo ver, mas está totalmente certo com aquilo que eu creio, que eu creio no que eu não vejo. Eu creio num Deus que eu nunca vi, mas eu sei que Ele existe, amém? Eu creio num Deus que nós nunca vimos, mas Ele mandou o Filho dEle para morrer por nós, amém? Isso é mais do que suficiente. E se eu creio no que eu não vi, eu não vou levar em conta as minhas fragilidades, o meu corpo debilitado. Se Deus fala, vai, e eu vou. Se Ele fala, faz, e eu faço. Porque é bom e agradável fazer a vontade de Deus. A tensão entre a realidade e a palavra de Romanos, já lemos, né? O Deus que vela pela palavra, Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Que a palavra dele se cumpra. E a palavra dele tem promessa. A palavra dele tem determinação para as nossas vidas. Nossa segurança não está em nossa capacidade de fazer acontecer. Ismael, o homem achou que podia resolver, deu Ismael, deu problema. Mas na fidelidade dele, Isaac. Quando eu tento resolver, dá Ismael, dá problema. Quando Deus resolve, dá Isaac, dá certeza, dá promessa, dá cumprimento da palavra. Fiel é o que prometeu. O caráter do prometedor é a garantia da promessa. Quem te prometeu garante. Quem te prometeu já provou. Não precisa provar nada para ninguém. Quem te prometeu fez todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar desse mundo maravilhoso, desde que sejamos obedientes. Já viu que quando o mundo é lindo, maravilhoso, sol, praia, etc., tudo que foi criado por Deus, mas quando a gente não tem a presença de Deus, isso tudo pode se transformar num tempo ruim, num tempo difícil. Mas na presença de Deus tudo é alegria, tudo se transforma. Já viu que pequenas coisas na presença de Deus são muito mais importantes que grandes coisas longe dele? Eu já vi uma situação, uma pessoa muito influente, muito importante, estava numa recepção que ele era o centro das atenções, que tudo girava em torno dele. E de repente, meu irmão, eu não sou melhor que ninguém não, tá? Eu cito essas coisas não que eu queira aparecer ou que eu possa me sentir melhor, não é isso. É porque quando você tem algo diferente em você, de Jesus, as pessoas percebem. E aí, no meio daquela confusão, essa pessoa chegou, eu cheguei, e ele me chamou, vamos ali para a salinha que eu vou ficar um pouquinho conversando com você. A festa era dele, ele era o centro das atenções, ele era a pessoa mais importante daquele lugar. E aí quis ficar no reservado. Por que aconteceu isso? Porque, deixa eu explicar uma passagem. Essa pessoa, quando teve um cargo mais importante da nossa cidade, e eu tinha uma função, essa pessoa me tirou da função, sem nunca ter me visto, ter me conhecido. E aí alguém falou assim, pô, pede a ele, a pessoa, não vou pedir não, deixa o tempo passar e acontecer. E aí quando o tempo passou e aconteceram várias coisas, e quando ele saiu do posto dele, ele foi alcançar um outro posto politicamente, e ele teve a oportunidade, alguém durante esse tempo me chamou para ir na casa dele resolver um problema que ele estava tendo. E eu fui até a casa dele, resolvi o problema, não toquei no assunto, não falei nada e tal. E quando ele, nessa situação desse evento, ele me viu, ele me chamou para conversar um pouquinho comigo. Ele falou assim, se eu tivesse te conhecido antes, eu não tinha feito, eu não cobrei nada dele não perguntei nada, eu fui na solenidade porque eu fui convidado, eu já estava de volta ao posto, que ele já tinha saído da posição, mas ele falou, se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria te tirado. Se Deus conheceu o nosso coração, Ele sabe o que vai dentro dele, Ele não te tira da promessa, porque Ele sabe tudo que você está passando, que você
está vivendo e sabe que você continua firme, independente das circunstâncias, independente do que os olhos humanos possam ver, mas você continua firme. Então, irmãos, se algo lhe foi tirado, Deus tirou porque é para o seu bem. Se algo lhe falta ainda hoje, Deus não lhe deu porque é para o seu bem. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada em nossas vidas sem que seja para que nós continuemos alcançando as promessas. Continuemos no centro da vontade dele. As perdas fazem parte do processo de crescimento em Jesus. Aquele que quando tem uma perda chora, vai resmungando, olha, não passou no teste. Quem passa no teste é aquele, amém, Senhor, se é desse jeito, eu continuo. Amém, Senhor, é por aqui, eu continuo. Glórias a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Quem sabe que é herdeiro das promessas, se submete à vontade de Deus e aceita de bom grado, de bom ânimo. Esse versículo de Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, enfatiza a importância da fidelidade à fé cristã e a esperança em Jesus. A esperança em Jesus é viver intensamente tudo o que Ele nos ensinou, refletir a glória dEle, exalar o bom perfume dEle. E isso não implica em que você tenha grandes posses, que você tenha grandes propriedades, que você tenha grandes ganhos. Para exalar o bom perfume de Cristo, é necessário que você seja imitador dele, e é imitador dele quem crê na promessa que foi feita. Eu vou para te preparar morada, mas eu venho te buscar. Se eu creio na promessa, eu fico na posição, eu me mantenho firme, porque quem me prometeu garante. A palavra de Deus nos diz também lá no próprio Coríntios, 2 Coríntios 15, agora não me lembro o versículo, que se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Se eu não creio que Ele ressuscitou, não há evangelho a ser pregado, não há palavra a ser dita para ninguém. Então a grande promessa é essa: Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e nos prometeu que vai voltar para nos buscar. Essa é a grande promessa. E essa promessa, ela se cumprirá, não temos dúvida disso. O tempo tem nos mostrado que esta é uma verdade absoluta. E Ele nos diz: permaneçam, permaneçam firmes, que a minha palavra é fiel, a minha palavra se mantém. Permaneçam, porque eu voltarei para buscar a minha igreja. Eu virei buscar a minha igreja, e a igreja precisa estar preparada para esse regresso. Esta é a promessa. Essa é a promessa. Lembrando que o sacrifício de Jesus abriu um caminho seguro ao santuário celestial. O retorno de Cristo é certo, recompensando a fé firme, trazendo libertação. Se confiarmos que Ele vai voltar, também precisamos, na sua previsão, ao longo do caminho, se temos a certeza que Ele vai voltar, também temos que ter a certeza que Ele vai prover o nosso caminho, Ele vai nos manter no caminho, e as nossas necessidades serão supridas por Ele, ao longo desse caminho. Como falei, não importa para onde você vai, mas o importante é quem vai contigo. Se Jesus está no barco, não há tempestade que possa te abater, que possa te abalar, que possa te afligir. A sua confissão da nossa esperança é a crença e declaração de que Jesus, o Salvador, que suas promessas se cumprirão. A nossa esperança está nele. Grande, no grande eu sou. Devemos manter essa confissão inabalável, ou seja, sem vacilar ou desistir, mesmo quando provações surgem, destacando a necessidade da perseverança.
A vida de Paulo é um exemplo bem claro disso. Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei viver com muito, sei viver com pouco, já aprendi a conviver com isso, mas em todas as coisas sou forte porque Ele me fortalece. Em tudo sou capaz porque Ele me capacita. Eu vou voltar para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas Ele está comigo, eu vou. Na verdade, a experiência desse homem, que era um perseguidor e foi alcançado pela graça e foi transformado, é a experiência que temos que ter em mente. Todas as dificuldades e provações não me afetam mais, porque quem vive em mim é Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu sei viver com muito, mas sei viver com pouco. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é linda a palavra de Deus? Linda, a palavra de Deus é tremenda, irmãos. É completa, ele é tudo, né? A base para a nossa perseverança é a natureza de Deus. Ele é fiel ao que prometeu. Aí tem aquele louvorzinho, né? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dias, com bênção sem fim. Pastor Eleuso vai me ajudar não, pastor? Está de saída, né? Eu vou parar aqui que eu não sei mais, não parei. Mas tu és fiel, Senhor. Pô, quem mais conhece a harpa aqui do que a senhora? Não tem, eu não conheço aqui. Ah, também conhece bem a harpa? Pô, não me ajudou também, irmã. Não me ajudou. Ai. Não conhece esse não? Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É esse, né? Obrigado pela ajuda, pastor. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A sua fidelidade é total àqueles que creem nele. O autor exorta os cristãos a permanecerem fiéis diante da perseguição. Romanos 8, vamos ler do 38 e 39, por favor. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Estamos preparados para fazer essa afirmação? Estamos preparados para fazer essa afirmação? Nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a altura, nem largura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus. Que lindo! Que lindo! Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o edito do rei. Aquele menino nasceu sobre uma determinação de que todos os nascidos hebreus tinham que ser mortos. Os seus pais, correndo todos os riscos, o ocultaram. Por que ocultaram? Que tinha promessa. Ele teria que ser usado por Deus. Deus tinha algo tremendo a realizar na vida desse. E olha como Deus, como eu falei, ele é surpreendente. Esse mesmo rei que editou que todos os filhos dos hebreus teriam mortos, criou o filho da promessa. Moisés foi criado dentro do palácio do próprio rei, que tinha determinado a morte. Deus nos surpreende? Ele não é um Deus surpreendente? Existia um édito para a morte, mas Deus colocou ele dentro da casa do faraó. Aquele que disse que ia morrer, cuidou para que ele vivesse, fosse saudável, tivesse conhecimento em todas as áreas, para exercer a vontade de Deus sobre o povo de Deus. Não tenha medo das suas limitações e dificuldades, irmão. Não fique preocupado, Deus pode te surpreender a qualquer momento, desde que você se permaneça no centro da vontade dEle.
Não perca as suas esperanças. Eu não sei o que você está vivendo, não sei qual é o seu problema, qual é o seu dilema, mas não perca a esperança, porque Deus é o mesmo que surpreendeu naquela época, Ele vai te surpreender ainda. Amém? Eu creio, eu tomo posse. A fé aqui é atribuída aos pais de Moisés, Arão e Joquebede. Eles escolheram obedecer a Deus, ao invés do decreto do faraó. Muitas vezes nós seremos confrontados, nós seremos submetidos a obedecer a homens ou obedecer a Deus. E muitas vezes isso vai implicar em perdas. Eu já falei aqui algumas vezes, até passei a cena daquele filme Corajosos, né? Em que o imigrante, ele precisava do emprego, precisava de uma promoção, e foi proposto a ele fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus. Ele tinha que contar mal o produto recebido para enganar as pessoas, para levar o chefe a ter uma vantagem. E ele ficou num pesar: poxa, se ele ia ser promovido, ia ter um vencimento bom, ia ter uma melhora para a qualidade de vida. Estava ele e a esposa, imigrante legal, vivendo sob muita dificuldade, e foi proposto a ele: se você fizer isso de errado, está tudo certo, você vai ser promovido e vai ficar tudo bem. E aí ele disse não. E o que aconteceu, não sei se todos já viram o filme, Deus honrou a ele porque era um teste para ver se ele era aprovado. E como ele disse não, ele foi promovido e deu tudo certo, e Deus honrou a negativa dele, porque Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele é fiel a quem é fiel a Ele. Muitas vezes a gente vai ser confrontado nesse nível de, faz errado que está tudo certo, ou faz o certo que está tudo errado. Para quê? Para esse mundo, não para Deus. Fazer o que é certo e agradável a Deus tem recompensa, não necessariamente agora, mas no céu, para a sua descendência, para você ser visto como um bom exemplo para os seus filhos, para que eles possam espelhar: não, meu pai não fez, eu não faço, minha mãe não fez, eu não faço, ele não foi corrompido, eu não serei, porque eu creio num Deus que é fiel. E nesse momento nós estamos dando um ensinamento tremendo aos nossos dependentes, aos nossos descendentes, que ser fiel a Deus é que nos garante uma vida plena, uma vida de liberdade em Cristo Jesus, fiel às promessas de Deus. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes temos que resistir à vontade dos homens e nos opor a elas, porque bom é agradar ao Senhor, bom é agradar ao Senhor, bom é fazer a vontade de Deus. Essa relação descreve a realidade espiritual. A igreja, os primogênitos, são todos os redimidos que possuem direito à herança. Redimidos são aqueles que aceitaram, redimidos são aqueles que entenderam, redimidos são aqueles que querem viver em novidade de vida, fazer o que é agradável a Deus, para dar as heranças celestiais. Foi falado aqui pelo pastor Evaldo algumas vezes que existem pessoas que querem os louros aqui, reconhecimento aqui, serem vistos como autoridades aqui, serem vistos como grandes homens de Deus aqui. Mas nós que cremos no Senhor Jesus e nas promessas, queremos herdar a nossa herança no céu, na presença dEle. O reconhecimento aqui pode não levar a lugar algum, porque o lugar que nós queremos ir é na presença dEle. Posso ser reconhecido, visto como um grande pregador e ser uma pessoa que não vive a vontade de Deus, exerce algum dom que foi lhe dado, mas não está na presença de Deus. Estar na presença de Deus é acreditar na promessa e entender que as glórias desse mundo nada representam para aquele que é fiel às promessas que fez para depois desse mundo, para depois desse tempo. Viver debaixo da promessa significa basear a sua vida na confiança inabalável de que Deus cumprirá seus propósitos, bênçãos, agindo com obediência e paciência, enquanto espera o tempo dele.
Senhor, está ruim, mas eu continuo, Senhor. Está ruim, mas eu continuo andando. Quer dizer, ruim aos meus olhos, mas se você está na presença dele, todos os seus males são superados. Já viu? Aquela pessoa que está numa pindaíra, glória a Deus, glórias a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Aí você fala assim, cara, o que é isso? É Deus. O que é isso? É a presença de Deus. A gente não fala que a Bíblia diz, né? Pode me faltar tudo menos a presença de Deus. Isso é verdade, irmãos. Às vezes a gente vê aí pessoas que ficaram um tempão debaixo d'água. Pô, humanamente impossível, mas Deus resgatou. Tem um filme, né? Que é uma história verídica. O menino ficou lá um tempão. Deus estava presente. Ele estava numa dificuldade extrema, mas Deus estava presente. Aquela mulher que foi atacada, a esposa do pastor americano, que foi atacada lá no Recreio dos Bandeirantes, e sobreviveu, ficou completamente inteirinha, normal, voltou a correr. Deus estava presente. Deus é um Deus que surpreende. Ele faz cumprir as promessas. Tem promessa, Ele está junto, mesmo nos momentos de maior aflição, maior dificuldade, Ele está presente. Precisamos ter essa convicção, essa certeza no coração, que Ele é capaz de todas as coisas. Nós não precisamos viver por títulos, por méritos. Precisamos viver pela presença, pela obediência, pela permanência, pela constância na presença de Deus. Já viu aquela pessoa inconstante? Um dia está, glória a Deus. Tá bom. Já viu esse crente mimimi? Um dia está todo, glória, glória, só vitória, só vitória, só vitória. Aí vem uma derrota, né? Aí abandona. Nem só de vitória vive aquele que crê no Senhor. As derrotas fazem parte do processo. Eu já falei algumas vezes, né? Quando a gente assistia, quando eu era jovem, pequeno ainda sou, assistiu a vida de Cristo. Caraca, que desespero, que derrota, como é que pode? Ele perdeu. Aquela foi a nossa vitória. Aquilo tudo para que nós vencêssemos. Aí quando a gente começa a entender que aquele gesto, aquilo que aconteceu é a nossa vitória, glória a Deus. Ele podia ter evitado? Podia, mas Ele passou por aquilo para que nós não passemos. Ele foi em nosso lugar. O entendimento disso muda todo o contexto. Aquilo não foi vitória, aquilo não foi derrota, aquilo foi a nossa vitória, a nossa maior vitória. Maior do que os 4-0 do Botafogo no Cruzeiro aí. Aquilo foi a vitória, de verdade. Pô, não tem nenhum botafoguense não, é só vascaíno, foi mal. Tem sim. Ih, rapaz, a torcida está grande, hein? Irmão Carlos, perdoe, eu até cumprimentei no dia e agora esqueci, foi mal. Mas a vitória de Jesus foi muito maior que essa. Embora essa tenha sido grande, eu gostei, mas a de Jesus foi muito maior. Glórias a Deus por isso. Confiança e esperança significa depender de Deus para o cumprimento das suas palavras, em vez de confiar apenas nos nossos próprios recursos. Crer no inusitado de Deus, no Deus que nos surpreende sempre. Obediência ativa. A promessa não é passiva, ela exige caminhar em obediência, como no exemplo bíblico a seguir, a nuvem. Você lembra? Já falei algumas vezes, isso também me emociona muito. O povo de Deus estava lá, já tinha feito lá o tabernáculo, né? E ele se movimentava segundo a nuvem. A nuvem parava tudo. Para tudo. Só vamos sair quando a nuvem. Que lindo! Esse povo viveu um tempo de qualidade. Irmãos, e aquilo dava um trabalho danado do tabernáculo, a coisa peça para desmontar, montar, levar e fazer e tal. Mas eles obedeciam piamente. Parou, para tudo. E pode ficar o tempo que for, estamos parados. O crente tem que saber parar na presença do Senhor Jesus. Parar e orar e esperar a resposta. Não é assim, não é agora, não, a nuvem, não, eu vou adiantar um pouquinho, vem um ventinho, já estou indo. Não, crente não é levado pelo vento, crente é levado por nuvem de Jesus. Crente é aquele que para e obedece, para no tempo para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor. E aí quando o Senhor fala, vai, aí o crente vai na certeza, vai na convicção, vai na paz que excede todo o entendimento.
Pô, como é que esse cara está caminhando ali? É Jesus que o leva, é Jesus que o mantém. Descanso e paz implica em entender que há um tempo certo para o cumprimento. Eclesiastes 3:1, por favor. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se ainda não chegou a tua hora, porque o propósito não foi ainda estabelecido por Deus. Espere confiantemente no Senhor, porque Ele sabe o tempo certo de fazer as promessas chegarem em tuas mãos. Já viu aquelas coisas que você tenta antecipar um presente, tenta antecipar uma coisa e não funciona bem? Tem um tempo certo, tem um tempo de maturação, tem um tempo de as coisas, preparar o ambiente para que a coisa aconteça. Coisas acontecendo em ambientes não preparados podem não dar certo, geralmente não dão certo. Deus está te preparando para algo novo, para algo especial. Esse tempo de deserto é uma preparação para algo maravilhoso que Ele vai entregar em suas mãos, mas é necessário que sejamos preparados para isso. Fé no invisível implica em viver de modo a refletir a certeza da provisão, mantendo o relacionamento com Deus através da oração e comunhão. Irmãos, manter o relacionamento através da comunhão. Às vezes a coisa está tão preta que a gente não consegue nem orar, nem concentra, viu? Às vezes acontece comigo, eu quero orar, mas eu estou tão aturdido assim, sem entender bem, aí eu tenho que parar, refletir e voltar para orar. Mas não desista, irmão, não desista. Não quero falar com Deus hoje, não estou com... Irmãos, reflita, espera a nuvem, deixa dar uma baixada na poeira e volta e ora, porque Deus quer se relacionar com você, Ele quer ter intimidade com você, e para ter essa intimidade é necessário que você ore, que você tenha um tempo de qualidade com Ele. Às vezes as palavras nos faltam, às vezes o momento é tão estarrecedor que a gente se sente impotente, mas não desista na primeira tentativa. Volte e ore, e fale com o Pai, entregue a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Não desista. O conceito está fortemente ligado à fé cristã, simbolizando estar sob a guarda e o cuidado divino, desfrutando da liberdade proporcionada por esse compromisso, livre em Cristo Jesus para o adorar, firmes nas promessas do Senhor em Cristo. Isso é outro... estava esperando só se pronunciar. Firmes nas promessas do Senhor em Cristo, firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Cantei direitinho, mano? Glórias a Deus. Viver debaixo da promessa de Deus significa viver sob a guarda, aliança e fidelidade divina, confiando que seus planos se cumprirão independentemente das circunstâncias. Embora você não veja hoje possibilidade, não veja um caminho ainda aberto, mas Ele cumprirá as promessas em sua vida. Não desista. Implica em depender do Espírito Santo, manter a fé inabalável, obedecer e descansar na certeza que Deus é fiel para cumprir. Quero chamar aqui os levitas, já estamos caminhando para o final. Irmãos, eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Quando eu fui incitado a essa palavra, eu comecei a pesquisar, e eu tenho orado, porque existem coisas na minha vida que precisam ser resolvidas. Existem promessas que, no meu entendimento humano, que às vezes a gente é dominado pelo entendimento humano, não estão acontecendo no tempo que eu gostaria. E eu tenho orado a Deus para que Ele faça a vontade dEle, não a minha, que Ele me diga não, se for não, e que Ele fale comigo, mesmo que não seja o que eu quero ouvir, mas eu quero ouvir a voz dEle, e tenho feito isso. E aí, nessa semana, eu jejuei, esperando que Deus me respondesse, dei prazo. Olha que absurdo. Senhor, eu vou jejuar até amanhã, então me responde amanhã, eu preciso ter essa resposta amanhã. E
o amanhã chegou e eu entendi que a resposta não veio. E aí, meditando finalmente ontem sobre a palavra, o prazo que eu tinha dado para Deus era sexta-feira, e ontem meditando na palavra, olha só que absurdo, dando prazo para Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. E aí, essa palavra veio, a resposta de Deus está aqui. Sabia que a resposta de Deus, eu estava preparando para dividir com os irmãos, a resposta que Deus deu para mim? Porque se eu estou firme na promessa, a promessa de Deus não falha, Ele é fiel para cumprir todas as coisas, Ele me prometeu, eu tenho que descansar no Senhor. Tudo que eu falei para vocês era para mim, irmãos, a resposta veio do meu jejum, e eu estou dividindo com vocês aquilo que Deus me respondeu. A resposta já estava pronta, mas eu estou querendo ouvir de Deus o que eu queria ouvir, para massagear meu ouvido, meu ego, aquela resolução de estalar o dedo, não vai acontecer no tempo de Deus, o que eu quero que aconteça, mas é do jeito dele, no tempo dele, e as promessas de Deus não se deixarão se cumprir na vida daquele que crê e anda nos caminhos do Senhor. Eu estava com a resposta ao tempo, há mais de uma semana na mão, e estou pedindo a Deus, Senhor, responde, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Olha como Deus é tremendo. Eu vim dizer para vocês a resposta que Deus deu para mim. Eu vim dividir com vocês a resposta que Deus para a minha vida. Eu vim dividir e confiar a vocês aquilo que Deus revelou para a minha vida, e certamente é para a vida de vocês também. Eu não sei que momento vocês estão vivendo, quais as promessas da sua vida, mas eu sei que as promessas de Deus se cumprirão no tempo dele, e nós temos que estar cientes disso. Precisamos esperar diligentemente, em obediência, para que as promessas se cumpram. Não saiam da posição, não desistam. Mesmo que façam como eu, esse absurdo, Ele te responde, porque Ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe que eu tenho me dedicado à obra dEle, eu tenho estado disponível nas mãos dEle. E como ser humano, tenho também as minhas limitações, os meus desejos, os meus anseios, mas Ele responde desse jeito. É no meu tempo, e as minhas promessas vão se cumprir na sua vida, se você permanecer obediente a mim. Não importa o lugar onde eu vou te levar, o mais importante é o que eu vá com você. O mais importante é que você não me esqueça no caminho. O mais importante é que você não me deixe à deriva. Me deixe aí contigo. Me leve junto com você. Me leve através dos seus caminhos difíceis, com complicações, mas eu te levarei às promessas que deixei para você. Esse é o recado que Deus colocou no meu coração para dividir com os irmãos. Continue crendo na promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glórias a Deus. Oi. Amém? A paz, irmãos. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de convidar uma família que nós tanto amamos, né? Que hoje está fazendo 15 anos de casada. Eu ia orar por eles ali, irmãos, mas eles tanto têm nos abençoado que eu gostaria que toda a igreja estendesse as mãos para estar abençoando. Foi aonde? Ah, foi ali rapidinho, já voltam. Então vamos ter que orar no final mesmo. Ele saiu da igreja, irmão? Ah, tá. Então, enquanto isso, vamos louvar mais vamos fazer mais um louvor, porque eu queria que a igreja toda abençoasse o Gilson e a Lana, né? Que eles tanto têm nos abençoado, né? Com essa obra incrível, estão sempre ali, né? De braços abertos para estar recebendo, né? Os irmãos, faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta entrega, né? Então, eu gostaria que toda a igreja participasse desse momento tão importante para estarmos abençoando a vida deles, tá? O Gilson foi ali fora, já volta. Nós vamos estar fazendo mais um louvor aqui, amém? Se eu fizer, os irmãos vão embora, então. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.
dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Chegou aí? Amém. Então quero convidar aí o presbítero Gilson, a presbítera Lana, a Carolzinha, a Rafa, para a gente estar aqui abençoando a vida deles. Já são muito abençoados, né, irmãos? Nós vamos estar cobrindo eles. Pastora Neuza, pode vir também para estar cobrindo aqui a vida deles. Vem cá, sobe aqui para a gente estar aqui abençoando. Vocês têm tanto nos abençoado, né, com a presença de vocês, com esse trabalho tão maravilhoso, está sempre ali na porta, ali cuidando, né, recebendo com tanto amor, com tanto carinho o abraço de vocês. É muito importante, viu? E vocês são muito importantes para cada um de nós, tá? A gente ia orar ali, mas eu achei que seria muito mais importante toda a igreja participar desse momento tão especial, né? Que não são 15 dias, né, irmão? São 15 anos, né? Que bênção, né? Vamos estender as mãos para cá? Vamos estender as mãos para cá para estar abençoando eles. Querido Deus eterno Pai, como nós estamos felizes, Senhor. Olha que família abençoada, Senhor, levantou, Pai, nesta casa. Nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas para cobrir essa família, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que o Senhor derrame sobre essa família, Senhor, toda sorte de bênção. Pai, derrame sobre a vida do irmão Gilson, da Lana, Pai, da Carol, da Rafinha, Pai. Pai, blinda eles com o Teu sangue poderoso. Nós somos gratos, Senhor, por esses 15 anos. Muito obrigada, Senhor, por essa caminhada longa, Senhor. Eu sei que deve ter tido dias difíceis, Senhor, mas muito obrigada por esses dias também que os fizeram crescer na Tua presença, amadurecer, confiando que o Senhor é o Deus que tem suprido todas as necessidades, Pai. Muito obrigado por eles terem essa paz que excede todo entendimento. Pai, que o casamento deles continue firmado na rocha que é Cristo, onde a Sua palavra nos garante que pode vir os dias maus, podem vir os dias que vierem, mas eles estarão de pé, fortalecidos no Senhor, porque o Senhor é a rocha que tem sustentado essa família. O Senhor, Pai, essa pedra, Senhor, que tem, Senhor, edificado, Senhor, a casa deles, o lar deles. O Senhor, Pai, tem sustentado esse lar. Muito obrigado que eles continuem, Senhor, perseverando, Senhor, na Tua presença, que eles possam ter o Senhor, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, como exemplo, Senhor, no seu lar, que os Teus filhos possam crescer, Pai, vendo neles, Senhor, Pai, o amor que um nutre pelo outro. Fortaleça, porque a Tua palavra diz, Pai, que onde há a terceira dobra, Senhor, essa corda não se rompe. O Senhor é a terceira dobra dessa união. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles continuem fortalecidos no Senhor, crendo no Senhor, com a esperança no Senhor, não na expectativa do mundo, não numa expectativa enganosa, mas a expectativa no Senhor. É o Senhor que os tem sustentado. Pai, permaneça, mantenha-os firmes, fiéis, que nós nessa hora, Pai, nós clamamos para que seja renovado esse amor, renovada essa paz, essa unidade, essa comunhão, essa perseverança, essa amizade
possam ser um exemplo vivo do verdadeiro amor entre Cristo e a igreja, através do relacionamento deles, que as filhas deles, Senhor, possam crescer, Pai, vendo esse verdadeiro amor e tendo como exemplo, Pai, o amor deles em Cristo Jesus. Fortaleça, Pai, faça com que essas crianças venham crescer, Pai, não só em tamanho, mas principalmente em sabedoria, em graça, e que através do amor dos pais, eles possam te conhecer ainda mais, Pai, acreditando que o verdadeiro amor e a verdadeira paz não vem do mundo, mas vem do Senhor. Venha afirmá-los, Senhor, cada vez mais. Abençoa os planos e os projetos deles, Pai, tantos sonhos, tantos projetos, Pai, que eles têm tido, Senhor, e eu tenho certeza que estão sendo direcionados pelo Senhor. Pai, continue abençoando, Pai, que toda palavra contrária à sua, oh Deus, toda inveja, tudo aquilo, Pai, que possa se levantar contra ele, nós queremos repreender no nome santo de Jesus. Toda palavra contrária à sua, que no seu lar, Pai, sempre haja paz, sempre haja união, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos essa família, Pai, e que nós abençoamos e declaramos, Pai, que os filhos dos seus filhos, Senhor, serão bênçãos, serão abençoados. Nós abençoamos essa geração e a geração vindoura, Pai, a geração que virá a partir deles, Pai, em nome de Jesus. Continue guardando, selando, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, derramando o teu sangue poderoso sobre estas vidas, Pai. E assim, Deus, nós abençoamos e declaramos que essa família é do Senhor. Muito obrigada, Deus, por essas vidas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família tão abençoada. Que o Senhor... Juntos 22 anos, hein, irmãos? Meu Pai, é uma vida, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, vamos orar para terminar, depois vamos completar a bênção. Espero que todos estejam saindo aqui cheios da presença de Deus, que a palavra possa surtir o efeito que foi estabelecido nos céus para essa manhã em nossas vidas, amém? Papai, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer por mais um dia na sua casa, na tua presença, onde ouvimos a tua palavra e podemos aprender um pouco mais de ti, que é manso, humilde de coração. Pai, obrigado pelo teu povo que tem vindo buscar o renovo, Senhor, o complemento ao ensinamento a cada dia nesse lugar, e o Senhor tem falado conosco de maneira poderosa. Continue habitando entre nós, continua cuidando das nossas famílias, nos leve em paz para um final de domingo abençoado, e logo mais nos traga mais uma vez para ouvir um pouco mais da tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa oração que faço nesta hora e já te agradeço em nome de Jesus. Vamos erguer as mãos na condição de receber a bênção, e que o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que amam e aguardam em obediência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenham todos um bom final de domingo na presença do Senhor.